Bom, e sobre o atual cenário desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da FAP, o Carlos Gustavo Poggio, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender, nos ajudar a entender todo esse contexto dos conflitos. Professor, boa tarde, bem-vindo aqui com a gente no Visão. Tudo bom, Roberta? Boa tarde, prazer conversar com você e com quem nos assiste pela CNN. Prazer é nosso. Daqui a pouquinho nossa editora de internacional, Derla Cardoso, chega na conversa também. Professor, havia uma expectativa, até que positiva, né, sobre esse encontro dos dois representantes dos países mais cedo hoje, depois de ataques ali que chegaram mais perto da fronteira com a Polônia, região estratégica, importante, a gente sabe o que significa para outros países também, mas encontro que foi interrompido para que os grupos de negociações definissem ali novos trabalhos. E a retomada dessas conversas, que foram classificadas como muito difíceis pelo próprio presidente ucraniano, deve então ocorrer amanhã. O que dá para a gente esperar dessa retomada amanhã, professor? Há algum tipo de avanço? Olha, Roberta, como eu tenho dito, é muito difícil a gente desconectar o que acontece na mesa de negociações do que acontece no campo de batalha, né? Nós estamos no meio de uma guerra e uma guerra nada mais é do que duas forças que se opõem, uma tentando se sobrepor à outra. Isto para conseguir algum tipo de arranjo político. Então, por um lado, você tem a questão militar, que são essas questões que nós estamos olhando e discutindo agora, e por outro, você tem as discussões políticas, mas as duas coisas estão plenamente conectadas. Cada vez mais o objetivo, o fim político de cada uma das partes depende daquilo que acontece no campo de batalha. Me parece que agora os russos estão avançando a Kiev, né? Hoje já tem reportagens mostrando e algumas imagens que mostram bombas chegando a Kiev, né? Os russos abrindo o caminho aí com bombas. E me parece que, do ponto de vista dos russos, eles querem esperar tomar a capital ucraniana para sentar e negociar uma posição de força maior. Por parte dos ucranianos, eles querem resistir o máximo possível também para poder colocar algumas demandas na mesa. Agora, a questão é que para o Putin, esta guerra já teve muitos malefícios, né? Por mais que ele consiga dominar Kiev, ocupar a Ucrânia, o problema vai vir depois. A gente sabe que os ucranianos, e particularmente em Kiev, estão se preparando para uma guerra de guerrilha. Vimos aí as diversas reportagens sobre coquetel Molotov, etc. Então vai haver uma resistência muito grande. Esta é uma guerra que a gente não sabe se vai durar mais uma semana, mais um ano ou mais 10 anos. Então precisamos observar como é que vai evoluir no campo de batalha para ver o que pode ser feito na mesa de negociação. Do meu ponto de vista, eu não estou muito otimista a essa altura do ponto de vista dessas negociações que estão acontecendo. Professor, nossa editora de assuntos internacionais, Derla Cardoso, tem perguntas para você também. Vem, Derla! Boa tarde, professor. A gente tem falado muito sobre o cerco a Mariupol, uma importante cidade estratégica lá no sul da Ucrânia. E chega a informação aqui agora que o vice-chefe do escritório presidencial da Ucrânia disse que forças russas estão bloqueando a entrada de um comboio de ajuda humanitária lá na cidade. As autoridades ucranianas dizem que as pessoas estão morrendo de fome, de frio, além dos ataques. Nesse sentido, a comunidade internacional pode intervir de alguma maneira nas instituições internacionais para pressionar a Rússia para que essa ajuda humanitária entre, se de fato foi isso que está acontecendo por lá? Olha, Derla, infelizmente o que a gente tem visto por parte da estratégia dos russos, as informações que nos chegam, são que eles estão utilizando duas estratégias que tendem a causar um desastre humanitário bastante significativo. Uma delas é o bombardeio de regiões, inclusive, com bastante população, vimos bombardeio de hospitais, por exemplo, de casas e de escritórios. E a outra é essa questão do cerco às cidades, né? A ideia de cercar a cidade, impedir qualquer tipo de suprimento para tentar criar uma situação em que os habitantes eles tenham que fugir e a cidade fique mais fácil de ser tomada e evitaria também qualquer tipo de resistência maior. São duas estratégias muito ruins do ponto de vista humanitário. O que a comunidade internacional pode fazer nesse momento é bastante limitado no sentido de atuar diretamente caso os russos não permitam algum tipo de atuação. O exército russo é o exército mais poderoso lá na Ucrânia e, portanto, é aquele que deveria fazer algum tipo de ação no sentido de permitir ajuda humanitária.
A grande questão é, será que este é o interesse dos russos? A gente não tem muito claro dela qual que é exatamente a estratégia, inclusive militar, né? Nem a estratégia militar, nem a estratégia política. O que exatamente o Putin quer ao final desse processo e com que estratégia que ele pretende atingir isso. Há algumas notícias que saíram essa semana, que inclusive ele demitiu uma série de generais, mandou prender o chefe do serviço secreto. Essas foram notícias apuradas por um repórter que tem base na Rússia, e que, portanto, ainda precisam ser confirmadas. Mas, se confirmadas, essas notícias indicam uma certa insatisfação do Putin com a guerra e indicam também uma dificuldade de controlar muito bem essas tropas, né? Quando você fala em permitir ajuda humanitária, em fazer corredor humanitário, isso depende de um controle e comando muito preciso. Isso precisa ser comunicado às tropas, isso precisa ser organizado, precisa ter uma logística. Se não houver uma organização, é muito difícil essas coisas serem colocadas em prática. Sim. Para terminar, professor, queria te ouvir em relação aos corredores humanitários, que a gente sabe que ainda são frágeis, que não estão acontecendo como deveriam, para que as pessoas, para que os civis saiam dessas regiões de maior risco imediatamente e em segurança. Quais são os limites da comunidade internacional para ter ações que de fato funcionem nesse sentido? E agora há pouco, complementando, a nossa correspondente em Nova York, Mariana Janjá, falava sobre uma informação da CNN Internacional de que a Casa Branca poderia estar discutindo uma viagem de Joe Biden à Europa. Qual seria o impacto dessa ação também, professor, neste momento? Olha, Roberta, há limites de ação para a comunidade internacional, porque, por exemplo, se a ONU manda um determinado tipo de tropa, que eles chamam de tropa de peacekeeping, são tropas de manutenção da paz, né? Se não há uma paz a ser mantida, essas tropas não têm o que fazer. Por quê? Porque são tropas que não podem recorrer ao uso da força. Para você permitir que tropas recorram ao uso da força, tropas da ONU, né, uma autorização da ONU, de uma organização internacional ligada à ONU, você precisaria de uma resolução do Conselho de Segurança permitindo o uso da força por parte dessas tropas. Nem que seja força para autodefesa, né? Não o uso da força no sentido de entrar em combate, né? Mas principalmente de poder garantir corredores humanitários e se defender de potenciais ataques. Como sabemos, no Conselho de Segurança da ONU, a Rússia tem poder de veto. Então, isso mostra as limitações, né? Infelizmente, muitas pessoas estão tendo contato agora com essas instituições e a realidade das relações internacionais. Infelizmente, é assim que funciona. A ONU ela é institucionalmente muito limitada nas questões que ela pode fazer e, principalmente, no que concerne ao envolvimento das grandes potências. É assim contra os Estados Unidos, é assim contra a Rússia, seria assim contra a China também, todos membros do Conselho de Segurança da ONU. Então, é um tipo de ação muito difícil e muito diferente de outras ações que nós vimos da ONU, por exemplo, no início dos anos 90 no Iraque, né, que é uma situação muito distinta nesse sentido. Então, é muito limitado, muito complexo e cheio de mecanismos aí, burocráticos e limitações, qualquer atuação por parte de organismos internacionais. Tá certo. Professor Carlos Gustavo Poggio, muito obrigada pela entrevista mais uma vez aqui com a gente. Bom trabalho por aí. A gente torce para que, da próxima vez que a gente converse, as notícias sejam melhores em relação às negociações. Professor, obrigada. Obrigado, Roberto, Adela. Prazer conversar com vocês. Boa tarde a todos.